18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas. Está prontinha pra você hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Mari Guedes, Wellington Trovão no aplicativo Humano, transmitido ao vivo e em cores para todo o Brasil. Grande Wellington Trovão lá no aplicativo Humano. Em mais uma edição do programa 18 horas, equipe de produção e os jornalistas da Rádio Mix que produzem o 18 horas. Uma boa noite a todos nós em 100.7. Hoje, Karime Leão, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é bacana, Karime. Sexta-feira é sempre legal, né? Sempre tem um sextou, galera. Sextou pra maratonar filmes e séries. Sextou pra fazer alguma coisa diferente em casa, sim. De repente, os mais animados, né? Vão aproveitar aí pra, enfim, pra confraternizar com quem tem em casa, né? Maratonar, que nem nós já falamos. Vamos maratonar. Começa hoje e termina segunda. É uma boa ideia, gente. Vamos seguir, tá? Um livro. Exato. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite. Uma boa noite especial pra galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. O programa inteirinho estará daqui a pouquinho lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E é claro, estamos nas redes sociais, né, Carlão? Dê um oi pra gente, dê um like, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Estamos no 18 Horas News. Procura a gente, dá um oi pra gente, que a gente é legal, né, Carlão? Sim, a gente é bacana. Agora 6 horas e 2 minutos em Manaus. A partir de agora, as principais notícias do dia pra você nessa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. O Amazonas entrou hoje no segundo dia de caos por conta da pandemia de Covid-19 e o desabastecimento de oxigênio medicinal nas unidades de saúde do estado. As remessas enviadas nesta madrugada pelo governo federal, cerca de 386 cilindros de oxigênio, garantem que os principais hospitais forneçam oxigênio para os pacientes internados por poucas horas. Exato, Carlão. O desabastecimento de oxigênio é em toda a rede de saúde. Infelizmente, as pessoas continuam morrendo asfixiadas por falta de oxigênio e agora atinge também os hospitais dos municípios da região metropolitana de Manaus. 13 pessoas morreram em Manacapuru e outras 13 pessoas morreram em Iranduba. Por outro lado, as famílias que estão com doentes em casa também se desesperam atrás de oxigênio. E sem condições de manter pacientes internados diante da falta de oxigênio hospitalar, o governo federal começou a transferir os doentes para outros estados, como informa a repórter Júlia Gomes. Era por volta das 7 da manhã desta sexta-feira quando a primeira aeronave da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea de Manaus, levando 9 pacientes para Teresina, no Piauí. Esses pacientes estavam internados nos hospitais 28 de agosto e Platão Araújo. Inicialmente, 14 pessoas foram selecionadas para serem levadas ao hospital universitário, que é da Universidade Federal do Piauí, mas 4 apresentaram um quadro de saúde estável e não puderam viajar. Um outro paciente desistiu. Os transferidos chegaram por volta do meio-dia no aeroporto de Piauí, onde havia 11 ambulâncias e 28 profissionais à espera dos pacientes para serem levados ao hospital universitário daquele estado. E segundo o diretor da unidade, Paulo Márcio Nunes, 2 pacientes foram direto para a unidade de terapia intensiva. Um segundo grupo de 15 pacientes estava com previsão de embarque para São Luís, no Maranhão, também nesta sexta-feira. Segundo o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Luiz Otávio Franco Duarte, que coordena a operação, os pacientes transferidos têm condições adequadas e o suporte necessário para o transporte. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. Então,
Então é muito importante os senhores entenderem que o paciente, né, do Amazonas, né, que subir na aeronave, ele terá toda a segurança e assistência, com cobertura até de assistentes psicossociais, para que não haja falha nenhuma. Ao todo, 235 pacientes de Manaus serão transferidos para hospitais de outros estados. A princípio, para unidades de Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte. Porém, depois da repercussão da falta de oxigênio, alguns estados estão prestando solidariedade e disponibilizando leitos, como foi o caso do próprio Pará, que após anunciar o fechamento da fronteira com o Amazonas, disponibilizou 30 leitos de UTI. Espírito Santo e Rio Grande do Sul também vão aceitar pacientes de Manaus. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o quadro é tão grave, mas tão grave, que o governo do Amazonas pediu socorro também para que 60 bebês recém-nascidos também recebam e também fossem transferidos para receber o oxigênio, né? O estado não tem como manter essas crianças vivas sem o oxigênio medicinal. Karime, o governo de São Paulo se comprometeu a receber todos os 60 bebês e a repórter Júlia Gomes volta para nos dar mais detalhes sobre esse assunto. Pelo visto, a crise da falta de oxigênio no Amazonas chegou também às alas infantis das unidades de saúde do estado, que pediu ajuda aos outros estados para transferir pelo menos 60 bebês prematuros que estão internados em Manaus e também correm o risco de ficar sem oxigênio. O pedido para que governadores chequem se há leitos de internação neonatal disponíveis foi feito na manhã desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e também pelo secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, ao site CNN. Segundo ele, o Maranhão vai conseguir receber de 5 a 10 bebês. Outro estado que já aceitou receber os recém-nascidos do Amazonas foi São Paulo. Em coletivo, o governador João Dória prometeu acolher os bebês, mas fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Acabo de falar aqui com o nosso secretário da Saúde. São Paulo atenderá integralmente esses 60 bebês e eu já pedi a ele, ao término da coletiva, para falar com o secretário de Saúde do estado do Amazonas. Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui a São Paulo. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Desculpe. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que, assim como está ocorrendo com pacientes adultos com Covid-19 internados na rede estadual e que necessitam de suporte de oxigênio, também vai transferir para hospitais de outros estados bebês recém-nascidos internados nas maternidades públicas do estado. Mas que os bebês serão transferidos a partir da autorização dos pais e serão acompanhados pelas mães. Técnicos da secretaria já estão trabalhando no planejamento da logística de transferência e o quantitativo está sendo avaliado de acordo com as condições clínicas de cada recém-nascido. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Percebam a gravidade dessa crise instalada no estado do Amazonas. 60 bebês correndo risco de vida porque o governo de Wilson Lima não se planejou. O governo de Wilson Lima não se planejou. Desmontou o hospital de campanha e leitos de UTI do Delfim Aziz porque acreditou que não teríamos aí uma segunda onda. Ignorou todos os alertas emitidos pelos pesquisadores da Fiocruz, são especialistas. E agora se diz surpreendido. Não tem desculpa, governador. Nenhuma. Foi uma irresponsabilidade. O senhor é diretamente responsável, sim, por muitas dessas mortes. É uma hora do senhor, realmente é uma hora que o senhor vai pagar. Esta hora o senhor
por favor, deveria colocar a mão na consciência e tentar agir, e tentar ter atitude de um gestor para resolver esses problemas da saúde. Detalhe, como pode um estado rico como é o nosso Amazonas, que tem a 8ª maior arrecadação do país, deixar faltar oxigênio, um item vital para pacientes graves, especialmente pacientes de Covid-19. Como a Karine acabou de falar agora, foi falta o quê? De planejamento, é lógico, isso está evidente, está claro. Foi falta de experiência também, é outro detalhe, sobretudo falta de compromisso com a vida das pessoas. Não se pode esperar outra coisa também, né, de um governador que é apontado aí pela Polícia Federal como chefe da organização criminosa que roubou recursos da saúde do nosso Amazonas. Em live na noite de ontem, em postagem nas redes sociais na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal não pode ser responsabilizado pelo caos na saúde do estado do Amazonas. Claro, Bolsonaro garantiu que fez a sua parte e publicou os valores repassados para o governo do Amazonas e para as prefeituras para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A repórter Cíntia Blink tem mais detalhes. Vamos conferir. Agora, nós fizemos a nossa parte. Com certeza. Onde as Forças Armadas deslocou para lá um hospital de campanha, tá certo? O ministro da Saúde teve lá na segunda-feira, providenciou oxigênio. E depois de dizer que fez o que podia, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele que o governo federal fez o repasse de mais de 8 bilhões de reais para o Amazonas. O valor é resultado do percentual que cabe ao Amazonas dentro do orçamento da União, como obriga a lei. A comunicadora Norma Araújo também usou a internet para mostrar sua indignação contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, que para ela não utilizou corretamente o dinheiro do estado. Onde foi parar este dinheiro? O governador não tem uma pessoa em Manaus que vale bem do senhor. Só quem tem medo e rabo preso. Só que foi comprado. Imprensa comprada, alguns. Mas eu sou cidadã amazonense, furiosa com isso que está acontecendo no meu estado. Nunca imaginei viver para ver isso. Sinceramente, cadê os deputados? Cadê os vereadores? Cadê os políticos? Cadê? O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, também mandou um recado para o governador Wilson Lima e o acusou de assassino. O senhor foi o pior governador que esse estado já teve. E o senhor está praticando assassinato. E pior, assassinato à la Hitler. Assassinato tipo câmara de gás. Assassinato por asfixia. O pior tipo. O mais doloroso, o mais cruel, o mais perverso. Volto com vocês, Karime, Carlão. Obrigada, Cíntia. E hoje a jornalista Thaís Oyama publicou no site de notícias, o UOL, uma análise que a gente aqui do 18 Horas sempre abordou. Esse caos na saúde do Amazonas começou em 2018 com a eleição do jornalista Wilson Lima para o governo do estado do Amazonas. Um apresentador de TV sem qualquer experiência administrativa, sem nunca ter ocupado um cargo público, é eleito para administrar o maior estado brasileiro com mais de 4 milhões de habitantes. Era inevitável um desastre, mas ele abusou e hoje o nosso Amazonas é destaque novamente no mundo inteiro com um colapso no sistema de saúde e as mortes de pessoas por asfixia, por falta de oxigênio dentro de unidades hospitalares. É um governo mergulhado aí, né, até o fio de cabelo em denúncias de corrupção, que teve 2 de seus secretários de saúde presos pela Polícia Federal por envolvimento em corrupção. Um governo que comprou ventiladores pulmonares superfaturados em uma loja de vinho e que hoje é considerado o pior governador da história do Amazonas. E num governo que recebeu bilhões de reais do governo federal, como mostrou o presidente Bolsonaro, e que mesmo com todos esses recursos, mergulhou a saúde pública do nosso estado na pior crise de todos os tempos. Mas como a própria jornalista Thaís Oyama destaca em
seu artigo, Bolsonaro também tem lá sua parcela de culpa nessa tragédia aqui no Amazonas. Em plena pandemia, trocou 3 vezes o ministro da Saúde, estimulou as aglomerações e o não uso da máscara facial, debochou inclusive da ciência em alguns momentos, estimulou o uso de medicamentos que não têm comprovação científica de eficácia contra o coronavírus e atrasou a vacinação no país. E é de se perguntar também, cadê os nossos vereadores, os deputados estaduais, os nossos deputados federais, os senadores, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, que assistem a toda esta tragédia calados, como se nada estivesse acontecendo por aqui. Eles também têm a sua parcela de culpa por omissão. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a maior fornecedora de oxigênio medicinal do Amazonas disse que alertou sim o governo do Amazonas sobre a falta do insumo por conta da alta na demanda. Essa informação desmente o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Quem conta mais pra gente é a repórter Cíntia Blink. Segundo a principal fornecedora de oxigênio, White Martins, ela avisou no início de janeiro que não teria condições de fornecer 70 mil litros de oxigênio que Manaus iria precisar, por conta do aumento do número de infectados pela Covid-19. Mas o secretário, Marcelo Campelo, disse em coletiva que foi surpreendido com uma ligação na madrugada de ontem, com a informação de que o oxigênio havia acabado nos hospitais da capital. E acrescentou que nunca foi alertado pela fornecedora que poderia existir essa crise. Para completar o cenário, na hora de fazer a compra, o governo do estado faz o pedido para o e-mail errado. É isso mesmo, o pedido foi feito há 5 dias para tentar evitar a situação que o estado vive hoje, pessoas morrendo asfixiadas, mas na hora de preencher os destinatários, todos os endereços de e-mail estavam errados. O pedido, assinado pelo governador Wilson Lima, deveria ir para autoridades do governo do Rio de Janeiro, mas na verdade foram enviados para os que nem ocupam mais os cargos. Enquanto o governo do Amazonas protagoniza esse equívoco, os familiares dos doentes internados nos hospitais se viram obrigados a providenciar cilindros de oxigênio para não deixar os seus entes queridos morrerem. Na hora de providenciar os cilindros, até os famosos que estão em outros estados resolveram ajudar e enviaram mais de 150 cilindros, cada um com 50 litros de oxigênio medicinal para Manaus. O governo federal criou um programa de colaboração e parte dos pacientes internados nos hospitais públicos de Manaus vão ser transferidos para outros estados. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. As principais notícias do dia você confere aqui em mais uma edição do programa 18 horas. E nós vamos com a primeira da playlist do 18 horas de hoje. A primeira música, nós vamos conferir aí uma colaboração com grandes artistas da música mundial. Exato, Carlão. Nesse hit, o colombiano J Balvin reuniu um time de peso, tá? Com Bad Bunny, Tiny e Dua Lipa. Vamos então, vamos conferir a música Um Dia. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tiny, Um Dia. A música aqui em 100,7. Bom, e nós falamos há pouco, né, que as nossas representatividades políticas e outros órgãos de controle, né, que ninguém tinha se pronunciado a respeito da situação que estamos vivendo, ainda mais caótica por conta da falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Mas o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, quebrou o silêncio e confirmou que vai convocar uma reunião extraordinária na Casa Legislativa com todos os deputados para a próxima segunda-feira, dia 18, ou na terça, dia 19, para tratar sobre a crise na saúde do Amazonas. A manifestação dos deputados acontece, né, um dia depois do caos na saúde aqui do Amazonas por conta da falta de cilindro de oxigênio nos hospitais do estado. 6 horas e 24 minutos, boa noite. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, e sem abastecimento de oxigênio suficiente, o governo do Amazonas começa a racionar agora o produto para pacientes nas unidades de saúde do estado. O cenário apocalíptico de ontem não se repetiu hoje, mas a guerra por oxigênio continua assim, principalmente nas unidades de menor porte, como os SPAs. E a Justiça determinou que a empresa garanta abastecimento de oxigênio aos hospitais do estado e deu um prazo de 24 horas para que o governo apresente plano de oxigênio. Vamos aos detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. As unidades de saúde do estado funcionaram hoje no limite. A escassez de oxigênio no Amazonas levou o governo do estado a adotar um novo protocolo, o de racionamento de ar. A medida começou ontem durante o apagão de oxigênio no Amazonas e que resultou em manifestação de familiares de pacientes em frente ao Hospital 28 de Agosto. Ontem, o Amazonas recebeu 150 cilindros de oxigênio. Foi a terceira remessa liberada em parceria com o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. O oxigênio abasteceu as unidades de saúde de Manaus e de 23 municípios do interior, mas não foi suficiente, principalmente para os serviços de pronto atendimento. Nos SPAs, a sexta-feira foi novamente de guerra por oxigênio. Técnicos e enfermeiros, novamente, foram para as redes sociais pedir ajuda da população. Estamos com 25 pacientes, todos utilizando oxigênio em uma quantidade bem razoável, mas a gente está com mais 5 pacientes em estado grave. O governo do estado requisitou administrativamente ontem todo o estoque de oxigênio das empresas do Distrito Industrial para suprir a demanda que hoje é 5 vezes maior que nos últimos 15 dias. Durante a madrugada, a Força Aérea Brasileira trouxe mais 6.000 litros de oxigênio líquido da unidade da White Martins em São Paulo. Tentamos saber com o governo do estado se o oxigênio existente é suficiente para abastecer os hospitais até que nova demanda chegue, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. O governo do estado pediu apoio da Venezuela e o país vizinho se dispôs a ajudar. O governador Wilson Lima disse que o maior desafio agora é o transporte de oxigênio para o Amazonas. O grande problema é fazer com que esse oxigênio chegue no estado do Amazonas. A maneira mais rápida de chegar aqui é através de avião, mas as únicas aeronaves que podem fazer isso são da Força Aérea Brasileira. E mesmo assim ainda trazem uma quantidade pouca em razão da sua capacidade e do risco que é o transporte desse produto. Já foram requisitadas 10 mini-usinas que serão instaladas em algumas unidades. Nós continuamos com o nosso trabalho de remoção de pacientes para outros estados e também estamos recebendo no final do dia uma carga significativa. Isso vai nos ajudar a começar a estabilizar o nosso sistema. Hoje, nós estamos empenhados em garantir que todas as unidades tenham oxigênio para atender aquelas pessoas que estão hospitalizadas. A crise de oxigênio no estado mobilizou a Igreja Católica. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, fez um apelo emocionado. Nós, bispos da Amazônia e do Roraima, fazemos um apelo. Pelo amor de Deus, nos enviem oxigênio, providenciem oxigênio. As pessoas não podem continuar a morrer por falta de oxigênio, por falta de leitos nas UTIs. Vamos deixar de lado as agressões, os negacionismos, vamos deixar de lado a política que divide, que corrompe, vamos deixar de lado os lucros em cima da pandemia. A Justiça determinou que a empresa White Martins garanta abastecimento de oxigênio aos hospitais do estado, nem que para isso trabalhe 24 horas e amplie sua estrutura física. E a Justiça Federal deu prazo de 24 horas para que o governo apresente um plano de oxigênio para abastecer a rede hospitalar. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora, no fim da tarde, o Ministério da Saúde informou que conseguiu oxigênio para manter os bebês prematuros nas maternidades de Manaus por mais 2 dias. Então, esses bebês prematuros podem ficar nas maternidades aqui na cidade de Manaus por mais 2 dias, afirma o Ministério da Saúde. O Ministério disse ainda, por meio de nota, que segue monitorando a situação e vai tentar resolver a situação para que não seja necessária a transferência desses recém-nascidos. 6 horas e 29 minutos em Manaus. 18 horas.
Bom, e um dia depois do caos vivido nos hospitais de Manaus, o 18 horas relata os bastidores do que ocorreu no Hospital Universitário Getúlio Vargas, um dos primeiros a entrar em colapso por falta de oxigênio. A população só viu o que acontecia do lado de fora, mas não acompanhou corre-corre, a solidariedade e entrega dos trabalhadores da saúde. Mesmo os que estavam de folga voltaram para o hospital para ajudar a salvar vidas. A repórter Odiné Araújo traz essas informações pra gente. No dia em que o colapso na saúde do Amazonas chamou a atenção do mundo inteiro, trabalhadores dos hospitais choraram, revelando a humanidade por trás do profissional acostumado a salvar vidas, mas que ontem ficou de mãos atadas. Sabe por que você fica impotente e falta oxigênio na rede no Getúlio Vargas? Não tem oxigênio. As balas estão se acabando, não tem oxigênio, os pacientes morrendo. Gente, muito assustador. De uma hora para outra, os ventiladores disparando. A gente tentava aumentar a FO2, o comando não respondia. Olhava para os amigos, o desespero. Vidas indo embora. A gente se sente tão incapaz. Outros trabalhadores foram para as redes sociais pedir ajuda. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. Sem oxigênio no Hospital Universitário Getúlio Vargas, o médico plantonista pediu socorro de todos os trabalhadores da saúde para manter os pacientes vivos. Pessoal, é o seguinte, o Getúlio Vargas está sem oxigênio e nós estamos com todos os pacientes sendo ambusados. Se alguém puder ajudar para fazer o revezamento para ambusar o pessoal no CTI, no 5º andar, por favor, estamos necessitando. E ele foi atendido. Equipes de vários andares do hospital foram ajudar. Até mesmo quem estava de folga em casa voltou ao hospital. A equipe buscou oxigênio de outros setores para alimentar os ventiladores mecânicos e racionou o oxigênio que encontrou para não deixar nenhum paciente completamente sem ar. O relato é do médico intensivista do HUGV, Anfremon Amazonas Monteiro Neto. A gente foi personalizando esse racionamento de acordo com a gravidade, com a necessidade de cada paciente. Foi um momento desesperador, muito desesperador. Tinha muita gente chorando, tá? Porque os pacientes, eles morriam e você não tinha o que fazer, tá? A gente teve 3 perdas, de 27 pacientes a gente perdeu 3. E cada uma dessas perdas chocou demais a equipe, porque é aquela sensação de impotência. Você sabe que aquele doente precisa naquele momento é de oxigênio e é a única coisa que você não tem para ofertar. A equipe também conseguiu transferir alguns pacientes para outros hospitais, inclusive particulares. E os que ficaram foram socorridos em meio ao caos instalado pela falta de ar, inclusive no chão. Apesar de assustador, a equipe reagiu muito bem, né, a todo o cenário e tal. E a gente conseguiu salvar quem dava, cara, quem podia. Quem podia a gente conseguiu salvar. Infelizmente, não deu para todo mundo. O dia 14 de janeiro de 2021 entrou para a história como o pior dia da saúde do Amazonas. As autoridades receberam relatos dramáticos de profissionais da saúde, como de uma médica do Hospital 28 de Agosto, de que pacientes estavam recebendo morfina para não sentirem a angústia do sufocamento. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carimelhão e ouvintes em 101,7, nunca é demais destacarmos aqui a importância, né, que esse profissional de saúde tem nesse momento, em todos os momentos, para a população. Realmente é uma profissão necessária, sem dúvida nenhuma. E nós temos sim que elogiar, reverenciar o trabalho heróico desses trabalhadores que estão aí dia a dia labutando nessa área, que é a área de saúde, que é a área que nós podemos dizer que é a mais importante para nós, né, Karine? Porque a saúde é vida.
e se não fossem eles em plantões exaustivos aí, mantendo essa vida, né, digamos assim, viva numa redundância, nós estaríamos perdidos. E detalhe, né, sem acesso de EPIs adequados, né, Karime? Eles vivem um dia a dia complicado, né, inclusive. Não, imagina a agonia, eu acho que ainda está pior, né, ainda é pior, de acordo com os relatos que a gente recebe, afinal de contas são realmente verdadeiros heróis, estão na linha de frente, no combate, na guerra a um vírus que a ciência ainda não conhece direito, que a gente ainda não tem as informações necessárias. Eles estão sim, heroicamente, doando a vida deles para salvar a nossa população aqui do estado do Amazonas. E como você falou, Carlão, sem EPIs adequados, sem equipamentos e medicamentos para atender aos pacientes, é uma angústia absurda, eles correm contra o tempo. Tem que dar um jeito deles em alguns momentos. Exato, muito mais mortes teríamos nesta pandemia sem essa dedicação, sem esses profissionais valorosos, sem esses heróis que estão trabalhando aqui no estado do Amazonas na linha de frente desta pandemia. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigada. Agora são 6h35 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. Se em Manaus tem gente morrendo por falta de ar no interior, as cenas de desespero não são diferentes. A Associação dos Municípios do Amazonas denunciou que os cilindros de oxigênio não são liberados para sair de Manaus e atender os hospitais das cidades do estado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A Associação dos Municípios do Amazonas denunciou por meio de um manifesto que Manaus não é a única perdendo vidas por falta de oxigênio, mas a maioria das cidades do estado estão encarando o mesmo drama. No texto, a associação diz que há uma retenção de cilindros na capital e um total desabastecimento de oxigênio para os hospitais do interior. Com isso, quem é internado no interior do Amazonas com Covid-19 não tem a opção de ser transferido para Manaus. A capital não pode receber mais ninguém e está até enviando seus doentes para outros estados, mas também não tem a opção de comprar cilindros de oxigênio, diz o manifesto que é concluído com um pedido de socorro. Em Manacapuru, distante 100 quilômetros de Manaus, 13 pessoas morreram asfixiadas somente nas últimas 24 horas, como disse o secretário de saúde da cidade, Rodrigo Balbi. A cidade está sem oxigênio desde segunda-feira. Nesse exato momento eu tenho 25 pacientes em enfermarias, eu tenho 15 pacientes na unidade de cuidados intermediários, né, que são pacientes mais graves, e 9 pacientes na porta de entrada em observação, alguns deles aguardando vaga para internação. Em Iranduba também há mortes pela falta de oxigênio. Desde a madrugada até o final da manhã, 13 vidas foram perdidas pela falta de ar. O prefeito da cidade, Augusto Ferraz, está em Manaus tentando conseguir cilindros para levar até Iranduba, com 50 mil habitantes. Adail Filho, ex-prefeito de Quari, que venceu nas urnas em 2020, mas encara uma briga judicial para voltar ao comando da cidade, postou nas redes sociais dele que o governo do Amazonas não está liberando cilindros de oxigênio para o interior. No post, ele escreveu, abre aspas, a informação é de que o governo do estado está retendo cilindros de oxigênio que seriam encaminhados para o interior. Fecha aspas. Em um outro trecho, ele diz, peço que o governo do estado olhe por todo o povo amazonense, não só pela capital. O 18 Horas entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, a SES, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. Cíntia Blink, para o 18 Horas. E atualizando os números, né? Na tarde de hoje, morreram mais 4 pessoas em Iranduba, subindo para 17 o número de pessoas mortas por asfixia nas últimas 48 horas. Agora 6h38. Boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. O governo do Amazonas publicou o decreto confirmando a suspensão das provas do Enem marcadas para este domingo, dia 17, e no próximo domingo, dia 24 de janeiro. Exato, Carlão. E nós comentamos ontem aqui no 18 Horas, né, sobre esse assunto, e que esse assunto todo começou depois de uma ação do vereador Amon Mandel, com apoio do deputado federal Marcelo Ramos. O governo federal chegou a recorrer desta decisão. Vamos conferir os detalhes sobre essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. O decreto
decreto do governo do Amazonas, publicado na noite desta quinta-feira, confirma a suspensão da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio no estado, em consequência da situação de calamidade pública provocado pelo aumento de casos da Covid-19. Antes deste decreto, o juiz federal Ricardo Augusto de Salles já havia suspendido a realização do Enem no Amazonas, mas o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, havia tentado manter a prova. O órgão entrou com um recurso também nesta quinta-feira para reverter a situação e manter o exame no estado. No recurso, a AGU, que é responsável por defender os interesses do Palácio do Planalto, aponta grave lesão à ordem pública e alega que a organização do Enem no Amazonas já estava sendo feita com a adoção de todas as medidas de biossegurança legais necessárias à garantia da saúde dos inscritos no exame em face do atual quadro de pandemia. Com o decreto, no entanto, o exame não pode ocorrer, mesmo que a Justiça acate os argumentos do Ministério da Educação. O decreto não estipula uma data para que ocorra uma nova aplicação no estado. Segundo o MEC, cerca de 160 mil candidatos estão inscritos para o Enem no Amazonas. As provas acontecem no próximo domingo e no dia 24 de janeiro. Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, órgão do MEC responsável pelo exame, é possível garantir segurança na aplicação com iniciativas sanitárias tomadas com maior distanciamento entre participantes nas salas de aplicação e o uso de máscaras. Ainda segundo o INEP, com a suspensão, haveria impactos nos processos de seleção das universidades, como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e que haveria dificuldades para reaplicar a prova posteriormente para todos os inscritos no Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h40 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Vamos agora para a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos com Foo Fighters, que lançou mais um single do próximo álbum da banda, o Medicine at Midnight, que vai ser lançado dia 5 de fevereiro. A letra da faixa Waiting on War, traduzido aí literalmente Esperando uma Guerra, é reflexiva. E o local da banda, o vocal da banda, que é o Dave Grohl, deixa escancarado aí o medo que ele tem da guerra. Pois é, Carlão, a música é inspirada numa seguinte história, né? Foi por uma pergunta feita pela filha de Dave Grohl no outono do ano passado, Ela perguntou o seguinte: papai, vai haver uma guerra? Pois é, a realidade é que em vários locais do mundo, o que a gente está vivendo agora é realmente uma guerra, como aqui no Amazonas. Estado de guerra. Exato, né? E em meio a esse turbilhão de problemas que estamos passando na saúde. Mas vamos de música então. Vamos com Waiting on a War. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h46, melhor Mix do Brasil, a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Foo Fighters, a música Waiting on a War em 100.7. 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevista de hoje é com a psicóloga Maíra Mendes, que vai conversar com a gente e nos dar algumas dicas de como é possível manter uma saúde mental, um psicológico equilibrado diante de tantas informações negativas, diante dessa tragédia que nós estamos vivendo aqui no estado do Amazonas. Muito boa noite, doutora. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar falando sobre algo tão importante nesse momento. Exato, doutora. Muito obrigada a você por ter aberto aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Então, vamos lá. O medo tem sido uma constante nesse período. Vários, né? Medo de morrer, é claro, medo de perder o emprego, de ficar sozinho e até mesmo de perder a sanidade mental, né? A gente fica com medo de estar ficando psicótico. O que a gente pode fazer no dia a dia para amenizar ou para driblar esta situação? Karine, de fato, o medo é uma emoção básica, instintiva, né? E ela é muito preciosa para o nosso funcionamento mental. O que acontece é que nós estamos vivendo uma situação que, de fato, gera medo, né? Então, nós
psicólogos estamos dizendo que está tudo bem não estar bem nesse momento, né? Porque assim como o nosso organismo, a nossa mente também responde a tantas situações tão, né, difíceis que a gente está vivendo. Existem algumas estratégias, sim, que a gente pode fazer para lidar com esse momento que a gente não tem controle, né? Mas antes rapidinho, é importante saber como é que funciona a nossa mente e por que a gente acaba reagindo de forma com tanto pânico, né, diante dessas situações. A nossa mente, Karine, ela é inundada por informações. E quando nós visualizamos situações estressoras, ameaçadoras, existe um sistema abaixo do nosso crânio que se chama sistema de ativação reticular. E ele fala para o cérebro quais são as informações importantes que a gente precisa assimilar e para se proteger. Então, nós estamos sendo inundados, né, por muitas informações que mostram essa ameaça. Então, o nosso organismo, ele fala, você precisa se proteger, você precisa buscar mais informações, você precisa fugir ou lutar. E aí é quando as pessoas acabam buscando álcool, buscando comida, buscando televisão, mais horas de sono, né, para tentar lidar com a ansiedade. Então, a estratégia é o seguinte, é ajudar a mente a se ajudar. É entender que isso vai acontecer, mas também identificar quais são as estratégias que você, ouvinte, está fazendo para lidar com a tua ansiedade. Você está limpando mais a casa porque está querendo dar conta da inquietação da tua mente? Você está comendo mais? Você está indo para o álcool? Você está indo para a comida? Né? Você está indo para a tua insônia, para um pensamento acelerado? E aí buscar formas de equilibrar isso com atividades que te deem um alívio dessas emoções, que te deem também um prazer. Além das informações das redes sociais, tem também, né, o pôr do sol, tem também mensagens empoderadoras, tem também leituras que são mais prazerosas ou, né, pelo menos menos sofridas. Então a gente precisa equilibrar a quantidade de informações que a gente recebe na nossa mente. Então, dentro dessa sua linha de raciocínio aí, essa quantidade enorme de notícias negativas que nós estamos recebendo aí no nosso dia a dia, ela tem causado a ansiedade e a depressão nas pessoas? Tem que fugir um pouco disso? Exatamente. O que o inconsciente fala é o seguinte: você está vivendo uma situação ameaçadora, então você precisa se manter conectado para se proteger, para controlar a situação. Só que é uma estratégia ineficaz, porque não é você sabendo e lendo essas informações catastróficas que você vai controlar uma coisa que não é controlável. Então, é uma estratégia ineficaz. Quanto menos informações, e eu não estou falando de alienação, viu, Carlos? Eu estou falando simplesmente de ajudar a mente a se equilibrar, né? Porque a gente não pode inundar a nossa mente de pensamentos negativos, de informações negativas, porque nós temos um sistema de emoções que está vinculado aos pensamentos e que vai ativar o nosso sistema nervoso e inevitavelmente a gente vai ter sim sintomas de ansiedade ou depressão se a gente, né, realmente ficar encanado, né, no popular. Exatamente isso. Doutora, a gente tem que equilibrar. Agora, esses distúrbios e toda essa situação ainda é pior quando você convive com muitas pessoas dentro de casa, não é? Como é que a gente pode driblar? Porque aí sempre viver em família, exato, né, Karine? Esse convívio no confinamento, numa situação tão tensa como essa, o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa convivência? Exatamente, né? Como tem sido desafiador e os números mostram, né? Os divórcios, separações, conflitos, violência familiar, inclusive, quanto isso tem trazido de questões para a gente poder realmente refletir a respeito. Então,
é muito importante saber como é que o outro te mobiliza. Quais são as emoções que você está tendo diante do seu filho, diante da sua filha, o que realmente está irritando. Porque o que acontece, Karine, é que a gente reage às nossas emoções. Então, no momento em que eu não sei o que está me abalando, eu não sei como é que essa situação da pandemia está me mobilizando, eu vou reagir a isso, e eu vou reagir a isso voltado a um alvo, que pode ser uma pessoa, né? É aquele velho descontar em alguém, né? Então, eu preciso estar muito atento para isso e perceber o que é de dentro, que fala sobre as suas inquietações, que fala sobre seus medos, né? Muitas vezes os pais, eles acabam agindo de uma forma muito mais agressiva diante dos filhos, mas com a intenção positiva, inconsciente de proteger, por conta do medo de perder, né? Por conta do medo de falhar diante dos filhos, mas a consciência, ela é necessária para isso. E a comunicação. Sim. Nós temos hoje uma oportunidade de desenvolver o que há de mais fundamental nas relações, que é a comunicação. Então, o quanto que as famílias, né, com essa vida tão corrida, não se comunicam. Então, essa é a oportunidade de criar novas e melhores formas de se relacionar. Ok, doutora, agora para encerrarmos essa entrevista de hoje, que dicas práticas podemos seguir, né, conseguir a senhora transmitir para nós, aí, para os nossos ouvintes, para enfrentar essa fase tão difícil que nós estamos passando agora, sem perder o equilíbrio emocional, ficarmos ali... Exato. E o quanto que é desafiador, né? Seguindo a mesma lógica que nós temos feito com o nosso corpo, assim como a gente busca vitaminas para melhorar a imunidade do nosso corpo, a gente precisa também ter situações que melhorem a imunidade da nossa mente, como fazendo atividades que gerem prazer ou pelo menos o alívio de emoções negativas, né? Fazendo atividades que aumentem a sensação de bem-estar, porque às vezes a gente acaba se deparando ou se voltando para atividades que, né, não nos envolvem, mas simplesmente para perder e gastar tempo. Então, é buscar informações também positivas, olhar para o propósito, fazer atividade física, buscar também uma alimentação saudável e pensar o corpo como um todo. Nós vivemos de corpo, mente e espírito. Ok. Boa, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente, dando essas dicas tão preciosas no programa 18 horas, doutora. Eu que agradeço, uma boa noite e desejo que essa situação melhore, né? Desejo que todos que estejam nos ouvindo estejam em proteção e tomando os cuidados. Ok. Muitíssimo obrigada. Conversamos com a psicóloga Mayra Mendes. Agora 6h56 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E o médico Anfrenon Monteiro Neto prevê mais mortes nos próximos dias por conta do colapso na saúde do Amazonas. E o pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, alerta que medidas mais rigorosas precisam ser tomadas para evitar mais caos. Gessen Orellana defende novamente lockdown por 15 dias para dar fôlego ao sistema de saúde do estado. A reportagem é de Odineia Araújo. O cenário apocalíptico vivido ontem nos hospitais do Amazonas pode não ser o único a se ver nessa segunda onda da pandemia do coronavírus. Se os números continuarem explodindo como nos últimos dias, com quase 4.000 novas contaminações em 24 horas e mais de 2.000 internações entre casos confirmados e suspeitos da Covid-19, a situação tende a piorar. A avaliação é do médico intensivista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Anfrenon da Amazonas Monteiro Neto. Se preparem para a segunda onda, porque ela é devastadora, tá? Ela é cruel, aí ela vai levar muitas vidas, tá? Perdi muitos amigos, estou perdendo colegas de trabalho, tá?
Enfim. O médico criticou o negacionismo da pandemia no governo Wilson Lima e disse que a doença não pode ser minimizada, porque nessa segunda onda a Covid está mais agressiva. A gente está vendo os doentes piorando mais, assim, a doença muito mais agressiva, levando muito mais os doentes para diálise, está pegando gente mais nova, uma população bem mais nova, muitas das vezes com pouquíssimos fatores de risco ou nenhum. E, cara, está sendo assim devastador. Se você sofrer hoje um infarto, se você sofrer um acidente de carro, tá? Se tiver qualquer problema, tiver que operar uma vesícula, tiver que operar um apêndice, você tá ferrado, mano. Você não tem pra onde ir, tá? Se você conseguir um lugar pra onde ir, corre o risco de você pegar Covid ainda. Já o infectologista Gésin Orellana diz que a nova variante do coronavírus descoberta no Amazonas não pode ser apontada como a única responsável pelo descontrole da pandemia no Amazonas. Quando a gente está falando de uma epidemia de doença infecciosa, é impossível você atribuir qualquer evento dramático como esse a uma única causa, né? Os principais motivos para essa tragédia sanitária e humanitária que nós estamos observando certamente são a negligência na gestão, sobretudo no nível estadual, e a negligência da população em não aderir às medidas de distanciamento físico, de uso adequado das máscaras e de manutenção das precauções de higiene. Quanto às medidas restritivas do governo e o toque de recolher, o infectologista diz que não são suficientes. Vai ser preciso mais rigor. Essa medida do toque de recolher por 10 dias entre as 19 horas e as 6 horas da manhã é uma medida paliativa que não resolve o problema, até porque o vírus ele não deixa de circular fora desse horário das restrições. O vírus não é um programa de computador que ele tem uma programação pré-estabelecida e que só vai circular naquele horário. Ao contrário, o momento de maior circulação do vírus é justamente no momento em que o governador não decretou o toque de recolher. Eu não tenho dúvida que nesse momento a melhor escolha seria um lockdown severo de pelo menos uns 15 dias. Eu tenho certeza que a população não iria reagir tão mal, até porque nós estamos numa das situações mais críticas da história da saúde pública brasileira nos últimos anos. Rodinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 7 horas em Manaus. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não atualizou os números da Covid-19 no estado. E o Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, soma hoje 8.324.294 casos confirmados da Covid-19. O país totaliza 207.095 mortes pela doença. E somamos 7.397.739 casos de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, às 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus vive a tempestade perfeita para o grande número de casos e de mortes em consequência da Covid-19. Vejamos, um vírus novo. O tempo propício para doenças respiratórias, um governador inexperiente, despreparado e envolvido em corrupção, um presidente que brinca com a ciência, incentiva as pessoas a se aglomerarem e até faz campanha contra vacinas. Soma-se a isso uma boa parte da população que preferiu se aglomerar em festas em vez de cuidar da própria saúde e a dos semelhantes. Os tristes números das mortes por Covid-19 no estado é consequência de tudo isso. Quem vai pagar? É difícil saber. Mas quem está pagando? É fácil. As famílias e os amigos de todos que morreram e que vão infelizmente morrer. Nesse momento de sua história, o país inteiro precisa de um choque de cidadania. O Brasil é o país da impunidade. Impunidade que envolve todos os níveis da sociedade. Da propina para não pagar multa de trânsito aos grandes assaltos ao dinheiro público. O cidadão comum tem que ter consciência que o governante não é divindade e pode
pode e deve ser criticado e cobrado. Afinal, se candidataram, pediram votos prometendo mudança, melhoria de vida para todos. Então, que cumpram as promessas sem nhenhenhen. Os governantes não fazem favor nenhum ao povo, nunca. Se acharem que não conseguem administrar, que tenham coragem e peçam para sair. É um direito do povo criticar as autoridades, sejam elas do executivo, do legislativo ou do judiciário. Nenhuma delas está acima do bem e do mal. É um direito do povo buscar uma vida melhor. 18 horas. Carimilhão, nós vamos finalizar o 18 horas de hoje com a música do Foo Fighters, Waiting on a War, que quer dizer, na tradução literal, esperando uma guerra, Karime. Aí. Sete e 3, boa noite, Karime. Uma boa noite, um bom fim de semana. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, não, sábado, segunda, né? A gente tá de volta com você para mais uma edição do 18 horas. Muito boa noite para você. Você ouviu 18 horas.